Beatriz aqui. Você está aqui, Bia? Estou aqui, Rinaldo. Eu te agradeço. Seja muito bem-vindo ao estado de São Paulo. Quero aqui agradecer a tua presença aqui em nosso meio. Obrigado, viu, Bia, por você atender ao nosso chamado e gentilmente dizer sim e estar conosco. Nosso coração se enche de alegria por tê-la conosco. Tenho certeza disso, viu? Obrigado. Tá bem? O meu também, Rinaldo. Eu queria pedir a vocês, irmãos, que estendesse a mão a ela, da onde vocês estão, para que Nossa Senhora possa interceder por ela neste momento e a todos nós que aqui estamos, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. E é com você, por favor, fique à vontade, tá bem? Muito obrigado. Desliga o microfone só, né? Para que não dê microfonia, eu peço gentilmente a cada um de vocês. Obrigado, viu, irmãos? Por favor, Bia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, uma boa noite. É uma alegria para mim também estar aqui reunida com vocês, como uma família que nós somos, né? A família carismática. Então, eu ficava olhando para as fotos, um está na cozinha, outro está na sala. Eu estou aqui sentada na minha cozinha. Família é assim, né? Nós somos todos irmãos, é bom nós estarmos reunidos, sempre é muito bom estarmos reunidos em nome do Senhor, em torno da palavra. Então, meu nome é Maria Beatriz, eu sou da Diocese de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e o meu grupo de oração é o Magnificat. Atualmente, eu estou servindo ao Senhor na coordenação da Comissão Nacional de Formação. E Rinaldo me pediu, eu acho que é a segunda noite, o Leandro falou ontem, né, deu início, e hoje nós vamos falar da obra lucana, né, para ter uma visão geral da obra de Lucas. E eu só não sei se eu estou habilitada para compartilhar a tela com vocês. Um minutinho só, Marquinhos, você consegue compartilhar para a Bia? Eu mandei uma notificação. Dá uma olhada aí, se... É porque eu preparei uns slides, né, para ficar mais... Lógico. Você consegue abrir aí, Bia? Sim, eu vou ver se eu consigo abrir aqui. Eu mandei uma permissão para você, para autorizar de co-anfitrião. Vê se chegou aí. Vocês estão vendo? Eu vou mandar. Não, ainda não, Bia. Eu vou mandar de novo, Bia. Ó, só um momento. Tá. Deixa eu mandar aqui. Saiu aqui, peraí. Só um momento. Vê se chegou alguma notificação aí para você. Não. Aqui, deixa eu ver. Deu, né? Foi? Deu sim, Bia. Obrigado, então... viu? Deu certo. Obrigado, Marquinhos. Por favor, Bia. Então, assim, ó, eu preparei uns slides, porque daí fica mais didático, fica mais fácil de acompanhar, né? E eu vi que alguém já colocou assim, depois manda os slides, eu vou enviar para o Rinaldo, deixar com ele, e daí você vê, né, Rinaldo, como é que você vai fazer para partilhar com os outros. Mas sim, fiquem à vontade para usar. Eu lhe agradeço pela gentileza. Então, gente, eu vou colocar aqui em modo apresentação, que fica melhor, né? O que aconteceu aqui? Só um pouquinho. Isso, agora deu, né? Então, nós vamos falar, como eu disse, da obra lucana. Por que a gente fala obra lucana?
porque o terceiro evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos, eles eram primitivamente as duas partes de uma só obra. Era uma só obra. E há evidências, então, de origem literária, isto é, estilo de linguagem, o vocabulário escolhido, a forma de escrever, né, que atestam que foi a mesma pessoa que escreveu tanto o terceiro evangelho como o livro de Atos. Há evidências teológicas também que depois nós vamos ver, que apoiam que há essa continuidade dos livros. E há outras evidências. Uma muito importante é que ambos os livros, eles são endereçados a Teófilo. O Evangelho de Lucas começa, né, endereçando o livro a Teófilo. E o livro de Atos também. Teófilo teria sido o patrocinador da obra. Ele era provavelmente uma pessoa rica, uma pessoa influente, e teria patrocinado a obra. Por que é que se sabe disso? Porque é atribuído a ele um adjetivo para definir pessoas que fossem influentes, ricas, ou pessoas que pertencessem ao governo romano, que fossem oficiais do governo romano. Esse adjetivo é kratistos, que é atribuído a Teófilo. Então, é por isso que se diz que ele poderia ter sido o patrocinador, porque ele tinha riqueza, influência para poder ter feito isso. Só que existe um sentido simbólico do nome Teófilo. Olhem que bonito isso. Teófilo, na língua grega, quer dizer amigo de Deus. Então, o primeiro a propor que Teófilo teria sido endereçado a todos aqueles que são amigos de Deus foi Orígenes, que foi um teólogo bem influente do segundo século. Portanto, nós podemos usar essa abordagem do sentido simbólico para nos incluir o livro dos Atos dos Apóstolos e o terceiro evangelho, eles foram escritos para nós, os amigos de Deus. A primeira opção é mais plausível do ponto de vista histórico, mas nós podemos usar esse sentido simbólico para o nome Teófilo, sem problema nenhum. Então, ambos endereçados a Teófilo, ambos partes de uma mesma obra. Então, como é que nós sabemos disso? Porque lá em Atos, capítulo 1, dos versículos 1 ao 2, afirma que já existia uma primeira obra que tinha sido produzida. Eu coloquei ali o início do versículo 1 da Bíblia de Jerusalém, que diz: fiz meu primeiro relato, ó Teófilo. Já na Bíblia do Peregrino é mais específico ainda. Diz assim, na primeira parte... E não sei se é o aparelho, está falhando muito. O meu aparelho está falhando? Deixa eu ver se eu consigo... Não, Bia, não está não. Não, para mim está normal. Está normal, Bia. Pode continuar, por gentileza. Ah, é? Eu ia colocar mais... Bom, então, como eu dizia, né? O livro dos Atos começa fazendo referência a essa primeira parte, né? Que seria o terceiro evangelho. E outra coisa bem interessante é que o livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 a 5, vai retomar os últimos acontecimentos relatados no Evangelho. Se vocês quiserem pegar lá, irmãos e irmãs, para ver como o Evangelho termina lá no capítulo 24, né? No versículo 49, diz assim, termina assim: eis que eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu.
Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. E depois vai relatar a ascensão. Quando começa o livro de Atos, ele retoma esses últimos acontecimentos relatados no Evangelho, as aparições de Jesus Cristo ressuscitado, a promessa do envio do Espírito Santo, a ascensão, do versículo 1 ao 5. Se nós ficássemos lá no final do Evangelho, pulássemos os versículos de 1 a 5 e fôssemos direto para o versículo 6, nós teríamos uma continuidade perfeita. Então, os dois partem da mesma obra. E como eu disse antes, tem ainda as evidências literárias, né, de vocabulário, de estilo de linguagem, de gramática, as evidências teológicas que mostram que ambos os livros têm a mesma autoria. Tradicionalmente, né, na tradição da igreja, esses livros são ditos como de autoria de Lucas, né, que é de origem grega e companheiro de missão de Paulo, né? Outro dia, não sei se vocês estavam acompanhando uma live que foi feita, eu acho que foi na sexta-feira ou no sábado, na sexta, eu creio, com o Rufino, Leandro, a Maria Juliana Letícia, do Ministério Jovem, sobre o livro de Atos. E ali o Rufino nos disse que atualmente já existem algumas evidências internas que dizem que talvez não tenha sido São Lucas o autor, mas que ambos tenham sido escritos pelo mesmo autor, isso é consenso. Mas a tradição da igreja diz que Lucas é o autor tanto do terceiro evangelho como do livro de Atos. E tem vários padres da igreja que atestam isso. Nós não vamos entrar nesses detalhes agora, né? E por isso que a gente diz obra lucana, escrita por Lucas, né? Ele teria sido, o livro dos Atos teria sido escrito depois dos anos 70, e hoje se diz que provavelmente lá por volta do ano 85. Alguns dizem que ele foi escrito em Éfeso. Até esse material que foi preparado pelo Frei Mauro Strabelli, né, para o Ministério de Pregação, vai situar entre 70 e 80, né? E vai dizer que ele teria sido escrito em Éfeso, mas também faz referência que poderia ter sido escrito em Antioquia ou Roma. Gente, se vocês pegarem a introdução ao livro de Atos, lá na Bíblia de Jerusalém, né? Vocês vão ter uma belíssima explicação sobre o livro de Atos. E ali, na Bíblia de Jerusalém, diz que o lugar de composição teria sido em Antioquia e Roma, né? Bom, vamos adiante que tem bastante coisa. Eu anotei aqui alguns pontos paralelos, né, entre o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, né? Então, no Evangelho, como eu já disse antes, a introdução é endereçada a Teófilo. Em Atos também, a introdução é endereçada a Teófilo. No Evangelho, nós temos o anúncio ele inicia com o anúncio do anjo Gabriel. E o livro de Atos com o anúncio dos dois anjos, né? Na ascensão de Jesus, quando os dois homens vestidos de branco, os apóstolos, os discípulos ficam olhando Jesus subindo para o céu, e tem os anjos que dizem: homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Então, no Evangelho, o anúncio do anjo Gabriel. Em Atos, o anúncio dos dois anjos. O nascimento de Jesus é por obra do Espírito Santo, né? E o nascimento da igreja também se dá por obra do Espírito Santo. Há um movimento
de Jesus na direção de Jerusalém. Então, Jesus, no livro no Evangelho de Lucas, ele vai sempre estar caminhando para Jerusalém. Ele vai da Galileia até Jerusalém. No livro de Atos, há um movimento a partir de Jerusalém até os confins da terra, até os confins do mundo. Porque na época, os confins do mundo era Roma. Então, os discípulos de Jesus, eles levam o evangelho de Jerusalém até os confins do mundo. No evangelho, ainda fazendo essa comparação, no evangelho, quem carrega a narrativa é Jesus. No livro de Atos, quem carrega a narrativa é o Espírito Santo. No Evangelho, Jesus fica só na Galileia, só em território judeu. Agora, em Atos, o Evangelho é levado, como eu disse antes, de Jerusalém até Roma. Por quê? Olhem que interessante. Porque para Lucas, quem tem a missão de levar a palavra de Deus ao mundo é a igreja. Somos nós, irmãos e irmãs. Somos nós que temos a missão de levar a palavra de Deus ao mundo. Então, o evangelho é levado de Jerusalém, lugar da presença de Deus, a Shekinah, lugar por onde passa a salvação, até Roma, até os confins do mundo conhecido da época. E isso para nós serve, eu quero fazer um pequeno parênteses aqui. Quando eu preparava esse slide aqui, eu ficava pensando, o evangelho é levado de Jerusalém, porque para o povo judeu, Jerusalém é o lugar da presença de Deus. Para nós, onde é o lugar da presença de Deus? De onde nós temos que levar o evangelho? Eu ficava pensando, o lugar da presença de Deus é a palavra. Nós temos que nos debruçar sobre a palavra, meditá-la, conhecê-la. Esse é o lugar da presença de Deus. O lugar da presença de Deus para nós é na oração, na nossa oração pessoal, na oração coletiva. O lugar da presença de Deus para nós é nos sacramentos, é na vida da igreja. Vejam, o evangelho, ele deve ser levado do lugar da presença de Deus até os confins do mundo. Um punhado de homens e mulheres, incultos a maioria deles, sem recursos, eles conseguiram levar a palavra de Deus até os confins do mundo que eles conheciam naquela época. Irmãos e irmãs, e nós? O evangelho já chegou a todos os cantos da terra? Então, quando a gente lê o livro de Atos, nós precisamos nos indagar, precisamos nos colocar assim comparativamente com a igreja primitiva, para que nós também tenhamos assim essa ânsia, esse impulso de levar o evangelho para todos. Mas vamos continuando. Jerusalém é a grande meta de Jesus na obra lucana. Ele morre em Jerusalém, ele ressuscita em Jerusalém, ele se encontra com os discípulos depois da sua ressurreição em Jerusalém. Agora, tem um versículo, gente, que é a dobradiça da obra lucana. Ela vai unir tudo. E esse versículo é Atos 1:8. Olhem só, o Evangelho de Lucas, ele termina dizendo: eis que eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu.
Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. E a gente sabe como começa o livro de Atos, né? Capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria, até os confins da terra. Então, a gente diz que o versículo 8 do capítulo 1 de Atos é a dobradiça da obra lucana. O Espírito Santo permeia tudo na vida de Jesus e na vida da igreja que nascia, na vida da igreja nascente. E o tema, agora isso é muito importante, irmãos e irmãs, o tema central, tanto do Evangelho quanto do livro de Atos, é o universalismo da salvação. É a inclusão radical de todos os povos em Cristo. O reino de Deus, ele é destinado a todos. E o acesso dos pagãos à salvação faz parte do projeto de Deus. É parte do projeto de Deus que todos se salvem, que a todos seja levada a boa nova do Evangelho. Esse é o tema central, tanto do Evangelho de Lucas, quanto do livro de Atos. Eu não sei se vocês já repararam, mas o Evangelho de Lucas é o único que narra o envio dos 72 discípulos, né? Significando, porque 72 na Bíblia, 70 ou 72, representa o mundo inteiro. Então, o Evangelho de Lucas é o único que vai narrar esse envio dos 72 discípulos, significando o envio para todas as nações. Atos termina em Roma, né? Então, eles conseguiram levar para todas as nações da época. E nós podemos comparar o envio dos 72 discípulos, isso está lá em Lucas 10, com o envio a todas as nações, que é Atos 1, versículo 8. E, como eu dizia, o tema central é esse: a igreja deve acolher os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não eram judeus, que se converteram ao cristianismo vindo do judaísmo. Qualquer povo que não fosse judeu era considerado gentio, mas a igreja deve acolher os gentios, todos os povos, todas as raças, todas as culturas, todos, indistintamente, porque nós formamos o novo Israel de Deus em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, todos se tornam o novo Israel de Deus. Todos nós, em Jesus, somos o povo da promessa. Essa é a ideia central, então, da obra lucana. A missão dos apóstolos e da igreja é a de testemunhar a presença do ressuscitado no mundo. Os Atos, eles narram a abertura da salvação aos pagãos, né? Depois vocês vão ter no decorrer dessa semana que vocês iniciaram, vocês vão ter lá o Concílio de Jerusalém, que está lá em Atos capítulo 15, né? E onde fica, então, a igreja de Jerusalém, né, representada por Tiago e Pedro, se reúne com Paulo, os anciãos, e lá, então, guiados pelo Espírito Santo, eles todos chegam a esse consenso que Deus envia a sua salvação a todos os povos, a todas as raças, a todas as nações, né? E as pessoas que vêm de outras raças, que vêm de outras nações, elas não precisam seguir todas as leis judaicas, porque não é a lei que justifica, mas é
Jesus Cristo que nos justifica. É o sangue que ele derramou na cruz por nós que nos justifica e nos dá acesso à salvação. Lá em Lucas, capítulo 3, versículo 6, diz: e todo homem verá a salvação de Deus. E em Atos vai dizer: pois então fiquem sabendo que essa salvação de Deus é enviada aos pagãos. Quer dizer, é enviada a todos. Bom, para exercer a missão de levar a salvação a todos os povos, de que é que nós precisamos? Nós precisamos da força de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não podemos levar a mensagem da salvação, a boa nova, a palavra de Deus a todas as pessoas. Por isso, o Pentecostes é o ponto central da obra lucana, tanto do Evangelho quanto do livro de Atos. É a partir desse acontecimento, é a partir do derramamento do Espírito que são lidos os escritos de Lucas. O Pentecostes, isto é, o derramamento do Espírito, ilumina o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, a sua transfiguração e a sua ressurreição. E o Espírito permeia tudo, a vida de Jesus, a vida cristã, a vida dos apóstolos. Olhem só, eu citei ali alguns versículos como exemplo, né, de que o Espírito permeia tudo, a vida de Jesus. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, nós temos a concepção de Jesus por obra do Espírito Santo. E em Lucas 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, deixa-se levar ao deserto pelo Espírito. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Impulsionado pelo Espírito Santo, Jesus volta a Galiléia e ensina nas sinagogas. Né? Capítulo 10, versículo 21. Aí vai narrar a volta dos 72 discípulos, quando Jesus exulta de alegria sob a ação do Espírito Santo. Porque o Evangelho foi revelado aos simples e aos humildes. Gente, quando eu preparava isso, eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando assim, Jesus exultando de alegria quando nós levamos o Evangelho aos pequenos, aos simples, levamos o Evangelho para todos. E eu queria sublinhar uma coisa também, aqui em Lucas, né, capítulo 10, versículo 21, Jesus exulta de alegria sob a ação do Espírito Santo. A alegria é outra palavra que aparece muito, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos. Alegria. Sempre que o Espírito Santo age, que as pessoas são tocadas, existe aquela alegria, né? No coração dos discípulos, a alegria de quem recebe o Espírito. Bom, já em Atos, não precisa nem falar, né? Desde o capítulo do início, quando eles recebem, no dia de Pentecostes, são batizados no Espírito Santo, até o final do livro, né? E eu queria também assinalar uma coisa aqui, se vocês me permitem. O livro de Atos, nós temos, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós vemos um protagonismo de Pedro. Do capítulo 13 até o capítulo 28, nós vemos um protagonismo de Paulo. Mas, se nós olharmos bem e lermos com atenção, nós vamos ver que o protagonismo não é de Pedro, o protagonismo não é de Paulo, o protagonismo é do Espírito Santo. E aqui também nós podemos pensar, entra um coordenador, sai o outro,
as coordenações, as lideranças dentro da renovação, elas vão se revezando, e às vezes a gente pensa assim, que aquela pessoa que está à frente tem o protagonismo, mas não deveria ser assim. O protagonismo deveria ser sempre do Espírito Santo. Se o protagonismo for sempre do Espírito Santo, nós vamos ter unidade, nós vamos poder exultar de alegria, como Jesus exultou, né? Bom, para Lucas, a igreja está fundada em duas bases. Na pessoa de Jesus, né? Na pessoa e no testemunho de Jesus, e na ação do Espírito Santo na igreja. Essas são as duas bases, né? A igreja, a pessoa e o testemunho de Jesus, e a ação do Espírito Santo na igreja. Bom, Pentecostes, eu falei que Pentecostes ilumina tudo na obra lucana, né? Então, Pentecostes na obra lucana é o centro, é o centro. No Evangelho, nós vemos, sob a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo que ungiu Jesus, nós vemos o reino de Deus estabelecido. E no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o reino de Deus estendido por ação do Espírito Santo. Então, Lucas, ele mostra que há essa correlação entre Pentecostes e a vida de Jesus. E o início da igreja, olhem, é igual ao início da atividade evangelizadora de Jesus. Jesus foi batizado no Rio Jordão, o céu se abriu, ele recebeu o Espírito Santo e começa a sua ação evangelizadora. Em Pentecostes, o céu se abre. Aliás, o céu nunca se fechou, né? Ele está sempre aberto. Do céu se derrama o Espírito Santo e a igreja inicia a sua ação evangelizadora. Então, o Pentecostes é o centro de tudo. Por isso que tanto no livro, tanto no Evangelho, quanto no livro de Atos, a presença do Espírito Santo ela é sublinhada, ela é enfatizada. No Evangelho, Jesus inicia a sua missão de estabelecer o reino depois de receber o Espírito Santo. Em Atos, como eu já disse, depois de receberem o Espírito Santo. O livro de Atos, muitos dizem, pode ser chamado de livro do Espírito Santo, porque é o Espírito quem atua na narrativa em Atos. Ele capacita a obra da igreja por meio de uma ação direta. O Espírito Santo intervém na ação dos apóstolos. O Espírito Santo intervém na comunidade como uma pessoa ativa. Hoje de tarde, irmãos, eu peguei e comecei a folhear o livro de Atos e comecei a ver, assinalei algumas passagens, claro que não são todas, onde a gente vê o Espírito Santo agindo como uma pessoa ativa, interferindo na ação dos apóstolos, interferindo na comunidade. Querem ver? Lucas 1, desculpem, Atos 8, 29. Atos 8, 29, disse então o Espírito a Filipe, adianta-te e aproxima-te da carruagem. Disse o Espírito a Filipe. Atos 9, 31. Diz o seguinte, as igrejas se edificavam e andavam no temor do Senhor, repletas da consolação do Espírito Santo. Atos 10, 19. Entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, aquela visão da toalha que baixa com os animais impuros, e na visão ele diz para Pedro, come, né? Então, entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse-lhe o Espírito Santo. O Espírito Santo diz para Pedro, levanta-te e vai até a casa de Cornélio, né? Atos 13, 2.
Disse-lhe o Espírito Santo, disse-lhes o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Paulo. Atos 13:4, enviados, pois, pelo Espírito Santo. Atos 15:28, Concílio de Jerusalém. Eles terminam o concílio dizendo assim: de fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E aí continua. Atos 16:6. Paulo e Timóteo, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Atos 16:7. Tentaram penetrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Gente, vocês quando leem esse tipo de coisa não ficam com vontade de dizer: Espírito Santo me diz o que fazer. Espírito Santo me impede de ir onde eu não devo ir, me manda ir para onde eu devo ir. Espírito Santo, sabe, me conduz, me dirige. Olhem que coisa linda, o Espírito Santo, uma pessoa viva e ativa, nos ajudando, nos impulsionando ou nos impedindo de ir para algum lugar e nos consolando, nos dando força. A ação extraordinária do Espírito Santo naquela que se dispõe a levar a palavra de Deus até os confins do mundo. Bom, outro ponto convergente, tanto no Evangelho quanto em Lucas, é a conversão, né? Porque o Evangelho de Lucas está, assim, recheado de personagens que devem se converter. Nós temos ali, por exemplo, a conversão de Zaqueu, né? Também o jantar na casa de Levi, né? Levi que se tornou depois o apóstolo de Jesus, né? Mateus. Em Atos, a conversão de Saulo, ela é repetida 3 vezes para acentuar a importância do tema. Lá em Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Então, um tema bem recorrente na obra lucana é a conversão. E sempre enfatizando que todos podem receber a salvação. Todos podem se converter a Jesus e serem salvos. Outro tema paralelo entre o Evangelho e o livro de Atos, esse é muito bonito também. Deus visita seu povo. O Evangelho, ele mostra que em Jesus, Deus visita seu povo. E o Evangelho de Lucas, ali, ele vai falar de Jesus que acolhe as criancinhas, Jesus que tem várias mulheres que o seguem, Jesus que vai até os pobres, aos doentes, Deus visitando o seu povo. E o livro de Atos, então agora é o tempo do testemunho universal de que Deus continua visitando o seu povo sob a ação do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, pensem na nossa responsabilidade. Hoje Deus visita seu povo se nós nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo. Deus quer nos usar hoje para visitar o seu povo. Isso começou lá em Atos, na igreja primitiva, mas continua até hoje e vai continuar até o final dos tempos, né? Deus nos usando sob a ação do Espírito Santo para visitar seu povo. Outro tema bem recorrente, tanto no Evangelho quanto em Atos, é o da graça e da misericórdia. É em Lucas 6, lá, que vai falar da misericórdia, todo aquele capítulo, né? Toda aquela perícope falando da misericórdia. Então, Lucas 5:32 vai dizer: não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Atos 16, do 30 ao 31, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Deus misericordioso.
Agora vocês vão gostar também do que eu vou dizer. A palavra de Deus na obra lucana. Tem até exegetas, irmãos e irmãs, que dizem que o livro de Atos poderia ser chamado os Atos da Palavra. Olhem só, em vez de Atos do Espírito Santo ou Atos da Palavra. Porque porque todo o livro de Atos ele vai sendo marcado até onde a palavra chegou, né? A ação evangelizadora é marcada pela chegada da palavra nos lugares. Mas, vamos ali, em Lucas, capítulo 3, onde vai começar a preparação do ministério de Jesus. Jesus é situado na história, né? Para quê? Para mostrar que a palavra se situa na história. A palavra se encarna na história humana para assumir a nossa humanidade. Então, onde fala da preparação do ministério de Jesus, vai dizer assim, bem certinho, no ano 15º do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, e vai situando na história, para mostrar que a palavra se encarnou na humanidade, para assumir a humanidade. E em todo o Evangelho, o ministério de Jesus, sob a ação do Espírito Santo, se caracteriza pela pregação da palavra e também pelos gestos de salvação dirigidos aos pobres, aos doentes, aos pecadores, aos estrangeiros. Jesus revela a palavra e a palavra anunciada é luz, não pode ser escondida. Seguir a Jesus é observar a palavra de Deus. Eu vou pegar aqui, irmãos, é Lucas 11, 27 a 28, né? Então, seguir a Jesus é observar a palavra. Jesus vai falar da verdadeira bem-aventurança, e ele diz assim: felizes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Então, feliz de quem observa a palavra de Deus. Todo o livro de Atos, como eu disse, é marcado pela palavra de Deus ou pela boa nova. Sempre a evangelização é marcada pela chegada da palavra, né? Alguns exemplos eu coloquei ali, fui pesquisar na Bíblia. Atos 6, 7 diz, e a palavra crescia. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 13, 44. Toda a cidade reuniu-se para escutar a palavra de Deus. Atos 14, 7. Lá também, em Icônia, anunciavam a boa nova. Atos 14, 25. Após anunciarem a palavra em Perge, se vocês procurarem, vocês vão encontrar outros versículos, né? Já me encaminhando para o final de falar dessa obra lucana, eu gostaria de enfatizar, né, que Atos e o terceiro evangelho, a obra de salvação, né, e a ação do Espírito Santo na vida de Jesus e na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, daqueles que se dispõem a anunciar a palavra e se deixam guiar pelo Espírito Santo, né? Atos 1, 8, então, é o versículo que une o Evangelho e o livro de Atos. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. E essa força no grego é dynamis, que quer dizer movimento.
Nos evangelhos, esse termo se refere a Jesus. Lembram, principalmente naquela passagem da hemorroísa, onde diz que de Jesus saía uma força, saía um dinamis, né? Quem tem o Espírito Santo não fica parado. A força do Espírito faz com que aquele que recebe o Espírito se torne testemunha. E testemunha no grego, no texto original, no original é assim, onde diz, e sereis minhas testemunhas, diz, e sereis meus mártires. Mártir é uma palavra bem importante no livro de Atos. Refere-se ao que assume o chamado de ser testemunha do mistério de Cristo, de entregar a sua vida pelo Senhor e seu evangelho. Esse é o mártir, né? E eu acho que um pregador, ele vai dizer, eu sei bem do que a Beatriz está falando, né? Eu acho que se eu perguntasse assim, quem já levantou de madrugada para preparar a pregação? Quem já fez sacrifícios para estudar e se preparar para levar a palavra de Deus? É entregar a vida pelo Senhor e seu evangelho, né? O batismo no Espírito Santo nos leva a essa ação de movimento. Aquele que se abre ao Espírito se abre, né? Entra em movimento e dá vida pelo evangelho, para que a palavra seja difundida. O batismo no Espírito Santo, ele nos transforma, mas também transforma o mundo, porque ele nos faz ir para o mundo, né? E eu queria, assim, encerrar dizendo, irmãos e irmãs, nós somos chamados a viver o livro de Atos, né? Viver o que Atos dos Apóstolos propõe. Esse deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, esse entregar-se inteiramente para que a palavra de Deus, ela atinja todos os povos. Nós devemos sempre clamar por esta graça vivida pela igreja primitiva. Que a gente tenha esse mesmo impulso, esse mesmo ânimo, essa mesma parresia, essa coragem, essa força da igreja primitiva. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu vejo o Espírito Santo agindo, às vezes a gente faz uma pregação e a gente vê que o Espírito está agindo, depois da pregação a gente começa a rezar e começam a acontecer curas. Não tem coisa mais linda do que ver o Espírito Santo tocando na vida das pessoas. Aquele que é chamado o dedo da direita de Deus tocando na vida das pessoas para transformá-las, né? E para encerrar mesmo, vocês vejam que, como eu disse anteriormente, o livro de Atos, ele assinala muito a missão de Pedro, do capítulo 1 até o capítulo 12, e a de Paulo, do capítulo 13 até o capítulo 28. E de algumas outras pessoas, né? Barnabé, outros discípulos, outros até diáconos, né? Mas lá em Atos 15, 35 está escrito assim: Paulo e Barnabé, com muitos outros, anunciavam a boa nova, a palavra do Senhor. Mas esses muitos outros, eles não são citados no livro de Atos. Teve muitos outros profetas, apóstolos, discípulos, que não foram citados. Também não está citada em Atos a fundação de certas igrejas, como a de Alexandria e de Roma. E onde é que eu quero chegar com isso? Para dizer que os Atos dos Apóstolos, o Evangelho do Espírito Santo, ou o Evangelho da Palavra, como ele é chamado, às vezes de Evangelho do Espírito Santo, às vezes de Evangelho da Palavra, ainda hoje está acontecendo. E também hoje, como então, como lá atrás,
muitas testemunhas importantes ficam de fora do relato histórico. Quantos irmãos e irmãs que doaram ou que doam a sua vida pelo Evangelho, que doam a sua vida para levar a palavra e não são lembrados, não são citados. Quando a gente conta a história da renovação carismática católica, o nome deles não está ali. E talvez o nosso nunca apareça. Mas uma coisa é certa. O nome dessas pessoas está registrado no livro da vida. Isso é certo. Então, meu irmão, minha irmã, se o seu nome nunca é citado, se você não ficar lá registrado na história da RCC, embora você tenha doado toda a sua vida para a difusão do Evangelho, não se preocupe. O seu nome está escrito no único livro importante de verdade, o livro da vida. E com isso, eu encerro essa pequena formação sobre a obra lucana, né? Fazendo esse paralelo entre o Evangelho, o terceiro Evangelho, e o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas eu não sei se vocês, eu não sei nem que horas são, se vocês vão abrir para alguma coisa, vão rezar, mas eu queria fazer uma oração com vocês para encerrar, se vocês me permitem, Rinaldo. Por favor, fique à vontade, Pia. Fique à vontade, por gentileza. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos rezar, vamos pedir para o Espírito Santo se derramar sobre nós, assim como ele se derramou lá em Pentecostes, aquela força, aquele dinamis de Deus derramado sobre a nossa vida, para que nós possamos ir com a coragem dos apóstolos, com a coragem dos primeiros cristãos, levar o Evangelho até os confins do mundo conhecido de hoje. Vamos nos colocar na presença do Senhor e vamos todos juntos clamar. Se você clame agora com a sua voz, não precisa abrir o microfone, porque senão dá um ruído e microfonia, mas ali na sua casa, onde você está, eu estou aqui na minha, vamos pedir para o Espírito Santo se derramar mais uma vez sobre nós. Vamos dizer, Senhor, eu quero ser conduzida por Ti como Tu conduziste os primeiros cristãos. Eu quero ouvir a Tua voz me dizendo, vai por aqui, não vai por ali. Eu quero realmente, Espírito Santo, me entregar inteiramente à Tua condução, à Tua direção, para que o nome de Jesus seja levado a todos os povos, a todas as pessoas. Vamos orar em línguas um pouquinho, pedindo que o Espírito Santo venha. Xaralaha xerericandara miandaralaiereka xaralalayete kandarama. Hariela malea xaralamanda haire mendekama hairieleleye. Karalamalaierea xereleleye andaramanderi andaraha. Coriala balahaie xereleleye andaramanderi andaraha. E o Senhor coloca no meu coração para eu partilhar com vocês essa palavra. Voltem-se inteiramente a mim. Coloquem-se inteiramente na minha presença. E eu vos peço, coloquem também sobre mim vossas preocupações, vossos cuidados, vosso cansaço, tudo que seja fardo, e eu vos darei a força do meu espírito. Revigorarei suas forças físicas, suas forças emocionais e espirituais. E o Senhor me mostra muitas pessoas curvadas sob o peso de tantos fardos, de tantos cuidados, de tantos sofrimentos. Meu irmão, minha irmã, se você está assim,
curvado sob o peso dos fardos e dos sofrimentos. O Senhor diz hoje para você: eu infundirei uma força nova, eu o encorajarei, eu vos darei forças para seguir adiante, para darem passos à frente. Aos que pensam que tudo acabou, e o Senhor coloca assim muito forte no meu coração, algumas pessoas assim esmagadas pelo sofrimento e dizendo tudo acabou, e o Senhor diz aos que pensam que tudo acabou, eu digo, está apenas começando. Está apenas começando. Lembrem disso. Novos horizontes se abrem à vossa frente. Novos horizontes se abrem à vossa frente, mas preciso que se deixem conduzir pelo meu Espírito. Senhor, nós queremos te agradecer, porque quando nós nos colocamos na tua presença, tu sempre nos compreendes. Tu sabes o que se passa dentro dos nossos corações. E tu sempre nos consolas e nos envia a tua força. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Bendito seja, Senhor. Amém. Eu convido, irmãos, nesse pequeno refrão desta canção, a selar todo este momento. Eu creio que o Espírito Santo está fazendo o que Ele quer fazer em nós. Através da palavra da Beatriz, inspirada pelo Espírito Santo. Feche os teus olhos e você vai cantar esta canção, somente estas palavras. Cante com todo o teu coração, com toda a tua alma, clamando esse Espírito que vem encher, que vem selar a graça sobre cada um de nós. Aquele que quer nos consolar nesta noite, aquele que quer derramar a tua graça sobre o teu povo. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Mais uma vez, erga tuas mãos, cante com todo o teu coração. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem nossa vida, dá-nos tua força, Consolador. Derrama tua graça sobre o teu povo. Vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Todos juntos, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Solta a tua voz e cante. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo,
Irmãos, eu estou até emocionada aqui, porque eu pedi assim para o Senhor, Senhor, dá uma palavra de confirmação daquela palavra profética que o Senhor nos deu. Dá uma palavra de confirmação para nós de que tu estás realmente nos visitando nessa noite. E eu peguei a minha Bíblia que estava aqui do lado e abri, e olhe em que versículo caíram os meus olhos. E a minha Bíblia não estava nem marcada com nada nesse lugar. Olhem só, irmãos e irmãs, como Deus fala conosco, como Ele continua falando. Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Yahvé, Espírito, vem dos 4 ventos e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou, o Espírito penetrou-os e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés como um imenso exército. E depois diz assim, concluirei com eles uma aliança de paz. A minha habitação estará no meio deles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Assim saberão as nações que eu sou o Senhor, aquele que santifica Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Nós somos o novo Israel de Deus em Jesus Cristo, e o santuário de Deus já está estabelecido para sempre em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, Bia. Obrigado pela tua presença. Eu quero aqui encerrar. Uma certa feita eu ouvi uma frase do padre Fábio de Mello, que ele dizia assim, né? Que a beleza do encontro é deixar um pouco de nós com o outro e trazer um pouco do outro para nós. Tenha certeza, Bia, que você deixou muito de você para o estado de São Paulo nesta noite. Eu quero aqui louvar e bendizer a Deus pela tua vida. Dizer aqui da alegria que está em nossos corações, eu posso dizer isso em nome aqui dos pregadores do Estado, da alegria que você semeou em nosso meio na noite de hoje. Que Deus lhe abençoe. Ouro e prata nós não temos, sabe, Bia? Mas você pode ter certeza que o Estado de São Paulo tem uma gratidão enorme a você que ajudou a construir a renovação carismática católica. Obrigado, viu? Obrigado pela tua presença e obrigado pelo quem você é. Obrigada por me fazerem estar aí com vocês. É sempre uma alegria vê-los. Sempre, sempre. Nos reunirmos, né? E oxalá, em breve, pessoalmente, né? Se Deus quiser. Nos encontros. Amém. Amém, amém. Que tudo isso tenha passado, né, Bia? Amém. Eu não sei se o Marcelo, nosso coordenador estadual, está conosco, ele tem tantos compromissos, ele ia ver se ele ia conseguir estar. Eu acredito que não. Mas eu quero aqui, em nome do Marcelo, ele me pediu isso, caso ele não conseguisse estar, a nossa gratidão, o nosso obrigado pela tua presença aqui no estado de São Paulo. Seja sempre muito bem-vinda a esse estado, viu, Bia? Muito obrigado mesmo por estar conosco na noite de hoje. E começamos rezando uma Ave Maria, e assim terminaremos, pedindo a ela que cuide sempre da tua vida, do teu ministério e da tua família. Amém, Bia? Obrigado. Eu queria que todos estendessem a mão, né, e que nessa Ave Maria a gente colocasse toda a nossa gratidão a esta serva de Deus. Que Maria continue cuidando do ministério, da vida e da família da Bia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Obrigado, Bia. Muito obrigado. E eu queria aqui agradecer a vocês, né, por mais uma vez estar conosco na noite de hoje, nessa segunda noite aqui, em que estamos vivendo aqui a semana
do estudo dos Atos dos Apóstolos. Tivemos ontem a presença aqui do nosso coordenador nacional, Leandro Rabelo, e hoje tivemos a graça de ter a Bia conosco. Amanhã, meus irmãos, nós teremos o padre Eduardo José. Eu não sei se todos vocês conhecem, eu tive a graça de conhecê-lo, né? E eu quero amanhã apresentá-los a vocês aqui, né? Então, ele vai falar para nós sobre as comunidades cristãs, né? O início das comunidades cristãs e os conflitos que começaram a existir neste convívio entre todos, tá bem? Então, é isso. E eu quero aqui agradecer aos presidentes do Conselho Diocesano. Vocês sempre são muito, muito, muito bem-vindos, né? É uma alegria poder tê-los, né? Os membros do núcleo diocesano do nosso estado aqui, e a cada um de vocês que são pregadores e pregadoras, meu muito obrigado a vocês e a gratidão eterna por me permitir servir ao lado de vocês. Obrigado, viu, irmãos? Uma boa noite. E agora é com o Marquinhos. Você toca a viola para nós aí, Marquinhos. Pia, um beijo no seu coração. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, gente. Obrigado. Vai lá, Marquinhos. Deus abençoe, irmãos. Vamos cantar um pouco, nos despedindo. Eu quero ser de Deus. Vamos lá? Quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver este amor, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver este amor, oh, 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 uma vida de graça. Uma vida de graça e glória é o que Deus tem para te dar. A condição para você recebê-la é a busca da santidade. Lutar contra todo pecado que te separa de Deus. Romper das cadeias, ser livre inteiramente de Deus. Quero ser de Deus, quero ser de Deus, quero viver, eu quero viver este amor. Quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero viver este amor. Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor Jesus. A Beatriz, Deus abençoe. Obrigado, viu, irmã? Até amanhã, se Deus quiser. Amém, irmãos? Deus abençoe. Amém.